Uma das minhas histórias preferidas é a ilustração do retrato do filho. Havia um magnata, um milionário inglês, que era um amante da arte, e ele tinha uma coleção considerável de grandes pintores, dos melhores pintores do mundo, como Rembrandt, Renoir, como... eu ia dizer Picasso, mas eu não gosto dele. Mas grandes pintores, Greco e outros. Velázquez. E ele tinha uma coleção de milhões de dólares. E tinha um único filho que foi para a guerra. Uma dessas guerras da Inglaterra, não sei se foi Malvinas, uma guerra dessas aí do século passado. E o menino foi morto na guerra. Vocês sabem que na Inglaterra, filho de rico e filho de pobre vai para o exército mesmo. A rainha Elizabeth, antes de ser rainha, serviu na Segunda Guerra Mundial. E o menino morreu. E ele tinha um amigo, os dois. E esse amigo foi quem atendeu o garoto, o rapaz, no momento em que ele foi atingido pela bala. E antes dele morrer, ele disse assim: você, quando voltar a Londres, você procura meu pai e diz para ele o quanto eu o amava. E aquele rapaz, ele desenhava, bom desenhista, e ele fez um quadro do filho do milionário, fez um retrato a lápis. E ele, quando voltou a Londres, ele marcou um dia para ir à casa do milionário para contar o recado que o filho deixou para ele. E quando ele chegou lá na casa, o homem recebeu e ele contou de alguns episódios deles lá na guerra, e contou a história e disse assim: eu fiz um retrato que seria a imagem que guardou de um momento quando eu estava conversando com seu filho, nós nos tornamos amigos, e eu trouxe aqui para o senhor. Ele pegou o quadro, o retrato, e ficou contemplando durante um tempo, os olhos cheios de lágrimas. Ele mandou fazer uma moldura e colocou lá no meio da galeria dos seus quadros famosos. A morte do filho foi muito traumática para ele e pouco tempo depois ele morreu. E ele não tinha herdeiros e deixou um testamento. E o testamento deveria ser lido num leilão para a venda dos quadros. E o dinheiro será aplicado em benefício da escola, sociedade, coisa assim, tinha uns objetivos. Então foi convocado um leilão, foi passado pelo mundo todo. Havia quadros famosíssimos, e aí
todos os marchands dos Estados Unidos, da Europa, do Japão, concentraram lá naquele dia, e bolsa de valores envolvida. Então o leiloeiro chega, abre o testamento e estabelece as regras que estavam ali. O primeiro quadro a ser leiloado é o retrato do filho. Aí apresentaram na tela o retrato do filho. O leiloeiro disse: espero uma proposta. Quem dá alguma coisa pelo retrato do filho? Todo mundo ficou olhando. Isso vale o quê? Isso não vale nada. Alguém quer dar alguma coisa? Um lance pelo retrato do filho? Alguém gritou lá: nós não viemos aqui para comprar retrato de filho, nós viemos aqui por causa de Van Gogh, de Renoir, de Claude. Quem dá alguma coisa pelo retrato do filho? Alguém? Ninguém aqui? Alguém pode dar alguma lance pelo retrato do filho? Passa isso para frente. O testamento diz que a primeira obra a ser leiloada é o retrato do filho. Não posso passar para frente sem que alguém apresente uma proposta pelo retrato do filho. Alguém gritou lá atrás: 100 libras. Já temos 100 libras. Quem dá mais? 100 libras. Alguém dá mais? 100 libras. Alguém pode dar mais? Ninguém? Pá! Vendido. Segundo artigo, quem comprou o retrato do filho é dono de todos os outros. Quem comprou? O jardineiro daquele homem que conhecia o menino desde pequeno. E aí ele disse: toca para frente o leilão e vende tudo e faça a vontade do meu patrão. Quem tem o filho, tem tudo, tem a vida. E o que ele quer fazer? Quer fazer a vontade do seu patrão. Fazer a vontade do seu Senhor. Eu sei que na igreja atual até se fala de Cristo. Em muitos lugares se fala de Cristo. Aparece o nome de Cristo, de Jesus. Assim como o nome de Pilatos aparece no credo. Se faz referência a Jesus. Mas não se prega a Cristo. É muito diferente de falar de Jesus e pregar a Jesus. A ênfase da igreja é Cristo. E Cristo somente. O maravilhoso Cristo. Um púlpito não pode ser lugar de psicologismos, de sociologismos, de filosofismos. Até se pode fazer alguma referência, mas é um lugar da exposição, da pregação da palavra de Deus com o foco em Jesus Cristo.
Lá, Spurgeon para mim, ele é... Eu não sei porque que Deus deu tanto para Spurgeon. Não deu nada para mim. Às vezes eu fico pensando, Senhor, misericórdia. Eu vou dar alguns dados para vocês terem noção. Spurgeon, ele tinha uma capacidade de retenção. Ele conseguia, segundo os biógrafos, ele lia um livro de 500 páginas em 2 horas. Com uma retenção de 60%. Ele às vezes dizia por Thomas, o bibliotecário dele, na biblioteca dele ele tinha mais de 10.000 volumes. E ele dizia assim, Thomas, vai lá naqueles livros do Matthew Henry, o tomo 5 na página 538 e traz aqui, que eu preciso me lembrar. Aí o Thomas trazia, abria o livro nele assim, ele fazia assim. Tá bom. Isso contado pelos biógrafos. Ele batia o olho e fotografava. Deixa eu... Guarda aqui, me ajuda a voltar no Spurgeon. Depois de 1856, quando Darwin começou com a teoria da evolução das espécies, cujo livro não tem uma comprovação, só eu acho que, a humanidade passou a crer que o homem começou numa caverna, que o homem foi feito, ele saiu, foi evoluindo, né, de Pithecanthropus erectus para homem de Neandertales e depois Homo sapiens, e ele foi evoluindo e virou, foi da caverna e foi crescendo. O Elon Musk, ele está dizendo, vocês já pensaram na tecnologia perdida? Nós estamos achando que o homem está evoluindo e ele está chamando a atenção sobre a tecnologia perdida. Como é que construíram as pirâmides? Eu estava vendo um templo que foi construído na Índia. Índia ou China, Glênio, agora. Na pedra toda esculpida, cujos buracos que passam de um lado para o outro, esculpido na pedra, a conclusão que só pode ter sido feito a laser, porque não havia nada possível para fazer aquilo na pedra. Então, quando Deus criou Adão, que capacidade tinha Adão? Nós evoluímos ou involuímos? Nós somos... o povo de trás era mais capaz do que nós, eu aposto. Eu aposto. Não tenho dúvida de que a mente deles era muito melhor que a nossa. Hoje, você sabe o telefone da sua mãe? Você sabe? Você sabe? De qual? Eu não sei o telefone da minha mulher. Eu tenho que procurar aqui. Inteligência artificial. Inteligência artificial. Tudo. Eu não sei, tudo guardado hoje. E eu estou perdendo a capacidade de memória. Eu estou me exercitando para melhorar um pouquinho. Ainda teve o Covid. Por que eu estou escrevendo tudo aqui? O Covid me deu uma surra. Agora, eu creio que a humanidade, Adão era um super computador.
Sabe por quê? Um neurônio dos bilhões. Quantos neurônios nós temos? Pesquisa aí rápido. Quantos neurônios nós temos no cérebro? Um neurônio é mais capaz do que esse meu telefone. Um neurônio. Quando a gente lê que Deus fez o homem um pouco menor do que Elohim, um pouco menor do que a Trindade, e de glória e de honra o coroou. A gente, porque não? O homem foi um ser que foi evoluindo. Ele foi evoluindo, até virar esse Pithecanthropus erectus neanderthalis do século 21, que somos nós, uns imbecis. 86 bilhões de neurônios. Um só ganha desse bichinho aqui. Agora voltando para Spurgeon. O homem que Deus fez aí com aquela cabeça. Gente, presta atenção. Hein? Só usava 3. Ai, meu Deus. Muita gente fala de... Eu ia falar do Spurgeon. O Marquinho, ele tem mandado umas pesquisas do Spurgeon. Ele disse, eu estou com 30 mensagens dele sobre oração. Cada qual é mais exuberante. Cada qual é mais rica. Ele era um homem que, quando abria a boca na igreja, o público que ficava lá fora era maior do que o que conseguia entrar. A capacidade era para 6.000, 6.500 pessoas, eu não me lembro de qual. E ficava mais gente do lado de fora, a ponto dele dizer assim, por favor, vocês que vieram no culto de hoje, não venham, deixa para os outros que estão lá de fora. 3 meses. 3 meses. Não é? Quem frequentava 3 meses já os cultos. É. Faz favor, vim para lá. E esse homem, ele disse, falar de Cristo não é pregar a Cristo. E pregar a Cristo sem pregar a cruz de Cristo não é pregar a Cristo. Então, ele conta uma história. Um jovem de Oxford, uma das melhores universidades de Londres, fez o doutorado dele em teologia e foi pregar numa igreja. Preparou-se, dedicou-se, estudou o texto e foi pregar. E lá estava, eu tenho a impressão que seria não me lembro agora, não foi o John, um daqueles velhos teólogos que já estava jubilado, estava sentadinho lá no auditório, e ele fez uma pregação maravilhosa, ele falou, e no final, John Gill, não sei, chegou e disse, professor, o que o senhor achou da minha pregação? Aí o velho disse assim, muito fraca. Você imagina um pós-doutor, pesquisador, estudioso, dedicado, ouvir um negócio desse.
de um velhinho já decrépito, muito fraco. E ele disse, como assim? Eu me dediquei, eu estudei, eu fiz uma exegese profunda, eu fiz uma hermenêutica, eu fiz uma homilética, eu fiz... E ele disse assim, eu não tenho dúvida. Você fez um trabalho de primeira. E como é que o senhor disse que é fraco? Porque não tinha Cristo. Aí ele disse, mas não tinha Cristo no texto. Ele disse, meu filho, de todas as comunas, de todos os vilarejos, de todas as cidades na Inglaterra, tem um caminho que leva a Londres. E de todos os capítulos, e de todos os versículos, e de todas as perícopes da Bíblia, tem um caminho que leva a Cristo. E se não tiver, eu salto muros, eu construo pontes, eu passo por pântanos, mas eu tenho que passar no Monte do Calvário e no Jardim da Ressurreição e anunciar Jesus Cristo, porque somente Ele pode salvar a humanidade. Não há outro jeito. E, gente, como é que diz o versículo 14? Como é que diz aí? Pode ler todo mundo junto, bem forte e grava. Mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. A salvação, tanto o pecado quanto a salvação, estão focados cada um num homem. Quando Adão pecou, eu estava unido a Adão. Quando Adão pecou, eu pequei. Eu não pequei quando eu pequei pela primeira vez. Eu me tornei pecador em Adão. Lá no gameta XY. Ali a raça está contida por vamos ver, Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos 5, 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Então, o pecado não entrou em mim quando eu pequei, mas eu já vim com o pecado que veio de Adão. É em união com Adão que nós nos tornamos pecadores. E é em união com Cristo que nós vamos ter vitória contra o pecado. É em união, revestidos de Cristo. Em Adão é de modo natural. Em Cristo é de modo sobrenatural. Porque Ele nos atraiu a si. Ele nos incluiu nele, Ele nos batizou nele. Eu nasci em 1945, um descendente de Adão, um filho de Adão, que foi treinado na igreja, que foi educado num lar cristão, mas na igreja, e eu fiquei sendo moldado dentro de um sistema. E acabei indo para um seminário e depois fui feito pastor e vim ser pastor aqui nessa igreja e eu não era nascido de novo.
Eu não era nascido de novo. No dia 14 de fevereiro, o pastor Arno Degal vai fazer 100 anos. Ele faz 100 anos e eu faço 80. Pastor Arno Degal me convidou para ir assistir o pastor Antônio Abuchaim pregando lá na igrejinha dele do aeroporto aqui em Londrina. E ele começou a falar sobre o Evangelho e a morte do velho homem em Cristo. Quando eu ouvi aquilo, quando eu vi o pastor Abuchaim lá na frente, eu desprezei. Porque eu era um snob. Snob significa um sujeito que não tem nobreza e se banca de nobre. É uma pessoa metida besta, que se diz lá no Piauí. Terno de tropical inglês, sapato de cromo alemão, camisa de tricoline, uma camisa, gravata, todo metido. E o pastor Abuchaim, com a roupa de tergal, pega a marreca, sapato Vulcabras, tocando sanfona, bem daquele jeito. Eu olhei e disse: onde foi que eu vim amarrar minha égua? Fiquei desprezando o homem. E eu me lembro, ele terminou de contar: o Espírito de Deus habita em mim, glória a Jesus, porque Ele habita em mim. Tenho as suas plenitudes, santidade e poder, pois o Espírito de Deus habita em mim. Botou a sanfona e disse: hoje nós vamos tratar, meus irmãos, da morte do velho homem. 15 minutos depois eu estava sentado no banco com a minha Bíblia e tremendo. Eu nunca vi isto. Mas eu já tinha lido, mas eu nunca tinha visto. E ali eu disse: Senhor, não é minha experiência, mas é a Tua palavra. E eu creio na Tua palavra. Eu só creio por causa do Teu Espírito. E a partir dali, uma suficiência começou a tomar conta. Eu levei 2 anos para internalizar aquilo. Eu tive mais vantagem do que Paulo, que Paulo teve 3 anos para poder. Mas por causa de Paulo, eu tive mais vantagem, porque eu já começava a ver nele. Foi uma experiência que foi tomando conta. E a gente tem procurado aqui fazer isto, ser repetitivo, ser cansativo, porque não tem outro jeito. Minha esposa levou 10 anos para descansar. Ela batia e dizia: não, bem, para de falar disso, que a igreja está cansada, o povo estava cansado, mas cansada estava ela. E ela ficava: olha, ninguém quer ouvir mais isso. Que a gente acha. Então, quando o velhinho disse para o jovem: é fraca a sua pregação. Por quê? Porque não tem Cristo. E não tem Cristo crucificado. E não tem Cristo ressuscitado. E não temos nós unidos a Cristo. Batizados em Cristo. Eu não entendo isso, mas eu creio nisso. Esse moço que está aqui, esse moço está fazendo um trabalho bem bonito no blog dele, lá no trabalho dele, mas ele um dia estava lá em Espírito Santo, Vitória, cansado da religião dele, um assembleiano, cansado, achou um livrinho lá no sebo, chamado As Bênçãos na Aflição. E ele
Começou a ler no avião e começou a ler. E começou a ler e disse, mas não existe, isso não existe. Onde é que está fazendo isso? Essa mensagem não existe. Dá uma pala assim de uns 3 minutinhos, não mais, só uma pala, rápido. Do Jaime aí. Graça e paz. Eu conheci Jesus em 1994, foi maravilhoso. Só que antes de Jesus eu tinha adquirido um vício, passei 28 anos com esse vício. Ia todos os dias para a igreja, visitava todas as igrejas da Grande Florianópolis. Todas as vezes eu ia para frente e me jogava no púlpito, clamando a Deus por libertação. Depois que minha filha nasceu, eu comecei a me odiar, né? Por causa da minha hipocrisia e por não conseguir libertação, e desejava morrer. Do 8º andar eu olhava para baixo, em desespero, e dizia, Deus, eu me odeio, quero morrer, mas não sou covarde de me matar. Onde estão os homens de Deus? Onde está? Eu creio no Evangelho, creio na vida abundante, creio na Tua palavra, mas onde está essa vida abundante? Porque eu vivo esse Evangelho que não tem vida e que não traz alegria, não traz gozo. Eu sei que existe. Me leva para alguém que possa me ajudar. Naqueles dias eu fui para Vitória, Espírito Santo. Vitória, Espírito Santo. E lá eu tenho um vício que eu não perdi, que é o vício dos sebos. Então eu fui lá e procurando os livros. Aí minha colega me ligava, Jaime, vamos embora que nós vamos perder o avião. E aí eu encontrei o livro, Bênçãos na Aflição. E foi ali que Deus começou a trabalhar na minha vida. Depois desse livro eu comprei 30 e poucos livros, todos em sebo, né? Eu queria conhecer todos os livros, devorava um a um. E será que esse homem está vivo? E aí vamos atrás dele. Aí fui para a internet, comecei a ouvir as mensagens. E ano passado foi a primeira vez, essa é a segunda vez que estou aqui. Graças a Deus, agora eu posso cantar. Eu passei 28 anos cantando livre estou, e eu estava escravo. Hoje eu canto livre estou, estou liberto. Aleluia. Morri com Cristo. Esses livros que você encontrou no sebo são os livros que o Instituto envia Para os pastores. Alguns pastores ou os pastores não são encontrados, acabam indo para o sebo, como o Senhor faz. O Senhor sempre tira do sebo, meu filho. Meus irmãos, essa união com Cristo, eu entrei nesse negócio quando veio a revelação. Eu já estava lá, desde a fundação do mundo, dentro do projeto de Deus. Mas quando o pastor Abu Jaim pregou a palavra e mostrou pelas Escrituras que o projeto do Senhor era nos levar a morrer juntamente com Ele, para que o nosso velho homem fosse destruído, eu não conhecia isso, eu não sabia. Como é que você pode crer numa coisa que você não sabe? Mas quando você sabe, agora não tem mais jeito. Ou você crê, ou você continua na sua incredulidade. E eu tive a graça de receber do Espírito Santo a revelação. Porque por mim eu não poderia. Tem um teólogo mais recente, Fesco, que ele disse, a realidade para a qual ele aponta como a razão pela qual não podemos mais viver no pecado, é que nós estamos em união com Cristo. Ainda que possamos tropeçar, mas o pecado não faz parte da nossa vida. Essa união implica em que fomos sepultados com Cristo na morte pelo batismo, na cruz, e ressuscitados, para não andarmos mais segundo os gentios, na vaidade dos seus pensamentos, mas em novidade de vida. Romanos capítulo 6, verso 4. Fomos
Fomos. Assim também nós andemos em novidade de vida. Alguém aqui sabe fazer picles? Alguém sabe fazer picles? Parece que ninguém sabe fazer. Você sabe fazer, Noemi? Eu sei, né? Mas estou com medo de dizer como é que faz. Você sabe o modelo da Dona Cecília? E como é que a Dona Cecília fazia picles? Pegava os legumes, colocava dentro do vidro, completava meio vidro de sal de vinagre. Água, vinagre e sal. Colocava água, sal, completava com água e sal, fechava o vidro, botava numa panela e dava uma ferventada um pouco nele. Você sabe que a palavra batismo vem exatamente de fazer picles? O batismo é tanto fazer picles como fazer tintura de roupa. É uma palavra grega, batismos. Que você pega o legume e batismos. Vai para dentro de o vinagre. E o picles, o legume fica dentro do vinagre e o vinagre fica dentro do legume. É isso que Paulo quer dizer assim. Todos nós que fomos tornados picles em Cristo Jesus. Nós entramos, esse é um processo osmótico. Mais concentrado e menos concentrado. Um passa para dentro do outro. Aí ele transforma. Eu entrei em Cristo na cruz. Fui atraído. Passei para Ele. E Ele passou para mim na ressurreição. Ele entrou em mim, levando a sua vida para dentro de mim. Assim não sou mais eu. É a união com Cristo. O irmão estava me falando assim, pastor, e como é que surgiu esse negócio de aceitar Jesus? Esse negócio surgiu com Charles Finney, lá no século XIX. Charles Finney foi um cara ele era um advogado bem sucedido e ficava implicado com igreja pequena. Aliás, eu vou fazer um parênteses aqui. Não tem igreja pequena. Tem igreja de Jesus Cristo. Pode ser um pequeno rebanho. Aliás, ele disse assim, não temas, ó pequenino rebanho, porque o Pai agradou em dar-vos o seu reino. Olha aí, Lucas 12, 32. E ele ficava, por que não enche? Não enche. Ele criou o banco dos aflitos. Criava um banco lá na frente e dizia, vem aqui para receber a oração, os aflitos. Aí vinham os aflitos. Quem é que não tem aflição? No mundo tereis aflições. Aí vinha aquele... Aí, um pouquinho mais para frente, ele começou, vem aqui para aceitar Jesus e receber a oração. Aí o povo ia. O Moody depois também desenvolveu isso. O Bill Sunday também aperfeiçoou um pouco. Billy Graham aperfeiçoou um pouco. E aí começou a fazer, e muita gente. Só que depois não ficava. E eu citei ontem a convenção do sul dos Estados Unidos, fez um trabalho. 88% das pessoas que aceitam Jesus não permanecem na igreja. E sabe o pior? Que fica mais difícil, porque Jesus disse que uma vez feito prosélito, torna 2 vezes filho do inferno do que vós. Fica pior, fica resistente para a pregação. Então, nós precisamos pregar exatamente como o Evangelho mostra.
que Jesus Cristo nos atraiu, que Jesus Cristo nos fez morrer e que Jesus Cristo nos ressuscitou juntamente com Ele. É nessa união que vai haver o que se chama transformação da mente e do caráter. Revestir-se de Cristo resulta em uma transformação profunda da mente e do caráter. Não se trata apenas de uma mudança de comportamentos exteriores, mas de uma renovação interna que reflete a mente de Cristo. Eu estava falando de Spurgeon, né? Ainda tem mais um tempinho, o bispo tem dele. Spurgeon foi um homem que teve uma conversão marcante quando ele entrou numa igreja metodista. Numa quarta-feira, havia um frio desesperado em Londres, neve caindo. Ele estava na época do desespero, da ânsia, e ele entrou numa igreja, tinha umas 5, 6 pessoas, e um velhinho, nem era o pastor, era um velhinho que estava lá, e então ele começou... Pegou aquele texto de Isaías 45, 22 e diz, olha o dedo assim, olhai para mim e sereis salvos todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. E ele disse, o dedo daquele velho era apontado para mim o tempo todo. E ele não repetia, ele não falava muito, mas voltava ao texto e dizia, olhai para mim, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro, e sereis salvos. E aí ele ficava naquilo. E o Espírito Santo botou o dedo na cara dele e disse, olhai para Cristo. E ele teve uma experiência. Aí começa a pregar, com 17 anos. Se tornou pastor com 19 anos. Cresce, pregando e vai. Constrói o templo, o tabernáculo. No dia da inauguração, um filho do capeta grita lá no meio daquele povo, a igreja cheia, a reunião. Fogo! Fogo! O povo sai correndo. Eu não sei se são 8 ou 20 pessoas morreram pisoteadas. E ele gritava, não tem fogo. Mas o povo desesperado, as portas estreitas, saindo aquele 6.000 pessoas correndo. A partir dali ele passou a ter uma depressão. Ele viveu 30 e tantos anos, o ministério dele foi 40. 30 e tantos anos com depressão. Ele sofria de gota. Ele era gordo. Nunca houve um dia que ele não exercitasse a alegria. Ele saía com o Thomas. Thomas, vamos rir? Ele diz, rir de quê? Se você não tem razões para rir, eu tenho. A graça do Senhor Jesus Cristo na minha vida. E ele dava gargalhadas. Pá, 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 pá. Ele ria. A mulher dele, Susana, ficou paralítica no segundo parto. Ele cuidava dela. Mas Spurgeon fumava. E tomava o seu vinhozinho. E lá em Londres, na biografia dele, ele é retratado como uma barrica com um cachimbo na boca. E um dia Moody, 2,5 metros, 160 quilos,
um homem robusto. Foi pregar lá em Londres. Nessa época, não, vocês não estavam aqui. Ontem, quando o pastor falou sobre C.T. Studd, que se converteu, eu vou contar a história dele, eu acho que era na igreja. Na pregação do Moody. O Moody foi visitar Spurgeon. Eu quero conhecer esse homem de Deus. Olha, ele fazia as pregações no domingo, eles taquigrafavam e passavam para Nova York, e o Times, a revista Times, publicava na terça-feira. Ia por Braille não, Morse, código Morse. Passava para Londres, para os Estados Unidos. Hein? E eles faziam fila para ouvir, para lerem as mensagens do Spurgeon. E Moody queria conhecer esse homem de Deus. E vai lá na casa, ele tinha um sótão, onde ele tinha a biblioteca dele lá, e foram dizer, tem o grande evangelista americano Moody, está aí, quer ver o senhor. E ele desce. Fumando o cachimbo dele. O Moody olhou para ele e disse, meu Deus, como tu podes usar um homem como este, soltando fumaça pelos narizes? Spurgeon chegou, botou o cachimbo no pé da escada e foi direto na barriga dele e disse assim, da mesma maneira que Deus pode usar um glutão como esse. Porque o nosso cristianismo é de exterioridade. Nós ficamos preocupados com o comportamento, é com isso. Para tirar o negócio do Spurgeon, ele fumava o cachimbo dele, usando o tabaco sueco. Não, era holandês, era o melhor tabaco que tinha na época, era o holandês. E um dia ele foi comprar, o tabaqueiro disse, nós estamos com falta do tabaco holandês, mas tem um sueco aqui que é tão bom quanto. Aí ele comprou aquele e voltou numa outra vez, comprou de novo, disse, muito bom. O cara contou para o vendedor, disse, olha, o reverendo Spurgeon gostou demais. Aí um dia ele chegou lá para comprar, estava escrito na lata, esse tabaco é de preferência do reverendo Spurgeon. Naquele dia o Espírito Santo, por favor, preste atenção. Naquele dia, o Espírito Santo disse, belo testemunho você está dando da sua conversão. Nunca mais ele fumou. Porque é Deus fazendo, é Deus fazendo, é Deus fazendo, e Ele faz muito mais do que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera eficazmente em nós. Quando nós ficamos preocupados com essa coisa externa, revestir, pois, do Senhor Jesus, não é apenas uma mudança de comportamentos exteriores. John Piper, eu gosto desse irmão querido, ele disse assim, revestir-se de Cristo significa assumir seu caráter em nossa vida diariamente, permitindo que sua luz brilhe através de nós em um mundo em trevas. Paulo exorta os crentes a se despertarem do sono espiritual, reconhecendo a proximidade da salvação plena. Essa urgência demanda um abandono das obras das trevas e o revestimento das armas da luz, que simbolizam as virtudes de Cristo em nós.
Cristo. A metáfora de vestir implica embeber os princípios de Cristo. Batizado, reflete seu exemplo, tornar-se como Ele, como explicando um comentário que eu li, que diz a frase vestir-se significa embeber de Cristo, dos seus princípios, refletir o seu exemplo, copiar o seu espírito e tornar-se como Ele. Eu coloquei aqui algumas aplicações. Reconhecer a urgência dos tempos deve nos levar a uma vigilância constante, evitando a complacência e buscando o crescimento contínuo em nossa fé. O tempo está vindo, o mundo está vindo, então eu vou ter mais buscar a comunhão, a meditação da palavra, a oração, a comunhão com os irmãos, estar com irmãos, para nós nos afiarmos ferro com ferro. Abandonar práticas que não condizem com a luz de Cristo, buscando viver de maneira que o honre em todas as áreas de nossa vida. Senhor, eu preciso disto. O irmão veio falar comigo ali há pouco sobre como que eu digo, eu também estou nessa escola, sendo desconstruído pelo poder do Espírito Santo. Eu não sou aqui um ícone, um impecável, um perfeito. Eu sou um peregrino caminhando nessa estrada, sendo revestido de Cristo, que implica em permitir que sua vida e o seu caráter seja manifesto em mim, em nós, através da nossa união profunda e transformadora com Ele. Esteve em nosso meio, algum tempo atrás, alguém que disse: essa doutrina da união com Cristo está fazendo muito mal aqui à igreja. Essa união com Cristo não tem base bíblica. Misericórdia, misericórdia, misericórdia. Então, irmãos, esse texto de Romanos 13, de 11 a 14, nos chama a uma vida de sobriedade espiritual, de santidade viva e uma íntima união com Cristo. Senhor, eu não posso, para onde irei eu? Só Tu tens as palavras da vida eterna. Revestir-se de Cristo é conformar-se com Ele em tudo. É um chamado à transformação profunda baseada na união vital. Eu disse, Joaquim até brincou comigo que eu estou competindo com Joia Júnior. Você sabe que a gente de médico, poeta e louco, todos nós temos um pouco, não é? E a gente vai mexendo com a poesia. A poesia é aquela dança da alma que ela faz umas misturas das palavras, e é bonito, não é? A poesia, eu acho bonito, eu gosto de poetas. Eu gosto de ouvir aqueles homens que trabalham com a língua. Então eu também tenho vontade de, não vou ser poeta, mas eu vou ser rimador, sei lá o que, como é que chama. No lenho, o velho Adão foi condenado. Com Cristo, a sua morte consumada. No sangue, a velha vida foi lavada. E um novo ser, em glória, é revelado. Do túmulo, a vitória é proclamada. Ressurge o homem novo, renovado. Em Cristo, pelo Pai justificado, a vida eterna nele é encontrada. Deixemos para trás a antiga veste, as obras da carne, o vão prazer, do Espírito a nova vida investe. Em Cristo somos feitos no renascer, na graça que nos salva e nos reveste, vivendo para Deus em seu querer. Senhor, faz em mim, para a Tua glória. Eu não quero viver por viver.
eu quero viver por teu viver. Pai, nós pedimos ao Senhor que operes em nós. Que tu levantes nesse tempo uma igreja embebida de Cristo. Picles verdadeiros. Roupas tintadas com o sangue de Cristo. Uma igreja cujo desejo único seja a glória do Senhor. E que, pelo teu Espírito, mortifique qualquer expressão do pecado na suficiência da obra do Senhor Jesus. Levanta homens e mulheres que proclamem o Evangelho de Jesus Cristo, pela sua morte e ressurreição, incluindo-nos naquele sacrifício, para que nós possamos ganhar a verdadeira dimensão de nossa morte e ressurreição com Cristo. Aqui nesse congresso opera para que as escamas dos olhos caiam, como fizeste com Paulo, que ele teve a revelação da obra mais maravilhosa desse universo, a obra do Senhor Jesus. E não permitas que nós nos desviemos desta realidade. Levanta-nos cada vez mais, pregando, anunciando Jesus Cristo e esse crucificado. E nós com Ele, para a glória dEle, em nome do Senhor. Amém.